Hoje nós vamos falar sobre o fariseu e o publicano. É a lição de número 6. O fariseu e o publicano. Lembrando a todos que temos revista ainda na livraria para vender. Bem baratinho, viu, meus irmãos? Bem baratinho. Uma revista dessa aqui, ó, muito boa, viu? Não chega a ser nem R$10 uma revista dessa. Então você adquire a sua revista, porque à noite não dá tempo da gente assim explicar tudo que tem na revista. A gente pega as partes mais importantes. Todas são importantes, mas a gente pega as mais importantes. Diga glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 18. Lembrando a todos que quarta-feira a presença marcante do professor Ademilton. Nosso professor Ademilton está aqui na campanha da prosperidade, quarta-feira à noite. Nós estaremos todos aqui em nome do Senhor. Amém? Quarta-feira eu não vim porque eu fui lá em Ulisses Guimarães. Mas quarta-feira eu vou estar aqui. Se algum irmão, alguma irmã quiser falar alguma coisa comigo, alguma coisa, diga glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será, Senhor meu Deus e meu Pai. Aí está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode assentar em nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho. Pode dar glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, que a parábola do fariseu e do publicano, Jesus aqui está comparando a oração de 2 homens, de 2 pessoas que foram ao templo orar. Nós sabemos que o templo aqui é a casa de oração, é onde nós nos reunimos para poder orar, adorar a Deus, glorificar a Deus. Jesus certa feita disse: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Então, quando nós lemos essa parábola, nós percebemos claramente que os 2 homens oraram diferentes um do outro, e esses 2 exemplos de oração citados por Jesus faz nós reconhecer que o fariseu se comparou a outras pessoas, deixando a ideia de superioridade, quer dizer, que ele era maior, que ele era o tal, que ele era o bonzão. Então o fariseu aqui, ele deixou essa ideia de superioridade, orando bonito, se exaltando. Diga glória a Deus. O publicano, pelo contrário,
Ele reconheceu que precisava da misericórdia de Deus. Quem aqui precisa da misericórdia de Deus? Quem precisa? E ele fez uma oração sincera do fundo da alma. Ele apresentou-se a Deus como alguém que necessitava do perdão de Deus. Nós vemos, meus irmãos, aqui na oração do fariseu, a gente vê que ele dizia, olha só a oração do fariseu, olha só a oração deste homem. Ele orava assim: ó Deus, eu não sou como os demais homens. Já começou a se exaltar. Você vê que aqui ele já começou a se engrandecer. Quando ele falou, ó Deus, eu não sou como os demais. Olha só que oração. Aí ele fala, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. E ainda apontou para o publicano. Coitado do publicano. Ó Deus, graças te dou porque eu não roubo, porque eu não adultero, porque eu não sou injusto, e nem sou como esse infeliz desse publicano. Por quê? Porque quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram mal vistos pela sociedade daquela época. A palavra publicano quer dizer homens públicos, que trabalhavam para o governo, coletando imposto e outras coisas. E a história conta que eles cobravam além do que era para cobrar. E os publicanos, eles eram desprezados pelos judeus. E então você vê que o fariseu, ele fez uma oração hipócrita. Se ele dava o dízimo, se ele não roubava, se ele jejuava, se ele não era injusto, ele não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação. Quem está entendendo, bate palma e dá glória a Deus. Aquilo dali não era motivo dele se engrandecer, não. Não era motivo dele se exaltar, não. Por quê? Porque ele estava fazendo o que era para fazer. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar quem eram os fariseus, quem eram os publicanos. Então, a palavra fariseu significa separado. Eles se separavam e achavam que eles eram os tais, como diz por aí os bambambam. Eles achavam que eles eram os cara, não é assim que eles falam aí fora? Os cara. Eles achavam que eles eram estavam acima de todos, mas não estava nada. Então, os fariseus eram membros de um grupo religioso muito devoto. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Jesus criticou duramente a forma de agir dos fariseus e chamou eles de hipócritas, que quer dizer fingidos, e sepulcros caiados. Os fariseus perseguiam e questionavam os ensinamentos de Jesus. Eles eram avarentos, amavam a riqueza, mas gostavam de aparentar humildade e santidade para serem elogiados pelos homens. Tudo isso aqui tem base bíblica, está mostrando aqui onde é para ler, mas eu não vou ler não, porque demora muito, tá, irmãos? Apesar dos defeitos que os fariseus tinham, Jesus aceitou o convite de um fariseu para comer em sua casa.
Então nós vemos aqui, meus irmãos, no tópico 1, falando quem era esse grupo de pessoas chamados de fariseus. Eles seguiam a lei de Moisés ao pé da letra. Eles se diziam discípulos de Moisés e não aceitavam outro líder, no caso Jesus. Eles diziam: nós somos discípulos de Moisés. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele não reprovou os fariseus porque eles davam dízimo, não, e nem porque eles não roubavam, não matavam, não, tudo está certo. Mas o problema é que eles eram muito exaltados e eles queriam estar acima de todos. Esse é que era o pecado dos fariseus. Eles queriam ser os melhores. E hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso também, para que esse espírito de exaltação não venha tomar conta de nós, para nós não acharmos que somos melhores do que ninguém, mas reconhecer que maior e melhor é o nosso Deus. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Diga glória a Deus, igreja. Então nós vemos que eles eram avarentos e amavam a riqueza, mas gostavam de aparentar humildade e santidade para serem elogiados pelos homens. Era tudo aparência. Era tudo aparência. Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece os nossos pensamentos. E nós vemos, meus irmãos, que por que Jesus chamava eles de sepulcros caiados, de víboras? Jesus chamava eles de hipócritas, que é fingidos. Porque Jesus sabia que tudo que eles faziam era para se aparecer. A Bíblia diz que eles iam para as esquinas da rua e ficavam orando a vida toda, só para se aparecer. Eles iam também nas casas e faziam largas orações para também se aparecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. De maneira que tudo que eles faziam era para se aparecer. Mas humildade mesmo eles não tinham. Comunhão com Deus eles não tinham. Vida com Deus eles não tinham. E por isso eles foram condenados pelo Senhor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem eram os publicanos. Cobradores de impostos. Tinha má reputação na sociedade da época. Eram conhecidos como ladrões, avarentos, cobravam os impostos além do que se devia. Jesus também foi muito questionado por comer com os publicanos. Muitos publicanos se tornaram seguidores de Jesus, inclusive Zaqueu, um dos principais chefes dos publicanos. Conforme a parábola, o publicano reconheceu que era um pecador, por isso clamou a Deus por misericórdia. Deus perdoou o publicano arrependido, assim como perdoaria a qualquer pessoa que se humilhasse. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então
nós vemos que os publicanos, eles eram cheios de defeito e de falhas. Mas o que Jesus está falando aqui é que o publicano reconhecia os seus pecados. O publicano sabia que precisava da misericórdia de Deus. Por isso ele fez uma oração diferente do fariseu. Por isso ele colocou, meus irmãos, ele se colocou dentro do templo. E a Bíblia diz que ele batia nos peitos e ele dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. Enquanto que o fariseu não reconhecia que era pecador. Ele não reconhecia que precisava da misericórdia. Ele achava que ele ia ser salvo pelas suas obras. Ele achava que ele ia ser salvo pelo modo que ele estava vivendo. Mas não é assim. Mesmo nós na presença do Senhor, mesmo nós na igreja servindo a Deus, nós temos que reconhecer que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Sim ou não? Precisamos da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha fazer a oração do fariseu, mas está sempre reconhecendo que somos pecadores. Paulo dizia lá em Gálatas que nós mesmos que somos justificados por Cristo, nós também somos achados pecadores. Porventura é Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Mas todo homem, toda mulher tem a natureza pecaminosa. Todo homem, toda mulher, se não buscar a Deus em oração, jejum, em humildade, em simplicidade, ele pode cair novamente no pecado. Porque a natureza humana, ela continua na carne do ser humano. E somente através de oração, jejum, santidade, humildade, é que você vence a sua carne, é que você vence os desejos da sua carne. Diga glória a Deus. O que significa ser justificado por Deus? O que significa? No final da parábola, Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Jesus explicou que o publicano teve uma atitude aprovada por Deus. Portanto, especificamente nesta passagem, ser justificado por Deus significa ter uma atitude que agrada a Deus. É importante também ressaltarmos que os cristãos são justificados pela fé em Jesus Cristo. Um cristão não pode justificar a si mesmo, ou se julgar superior aos outros, por causa das suas atitudes. Deus é fiel para julgar todas as nossas ações perante Ele. Como sabemos que as nossas atitudes são aprovadas por Deus? Obedecendo e servindo ao Senhor e ao próximo com humildade. Desta maneira, seremos aprovados por Ele. Somos também aprovados por Deus através da nossa fidelidade a Ele.
Pode dar glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus disse que o publicano desceu justificado. Deus justificou ele, porque ele teve uma atitude aprovada por Deus. Irmãos, como Deus se agrada de uma pessoa humilde, irmãos. Como Deus se agrada de um crente humilde, de uma crente humilde. Como Deus se agrada de uma pessoa que traz consigo a humildade. Reconhecendo que ele não é maior do que ninguém, que ninguém é maior do que ninguém. Como Deus se agrada disso, irmãos. Como Deus se agrada disso. Quando ele vai orar, ele faz tudo com humildade. Quando vai pregar, faz tudo com humildade. Amém? E isso agrada aos olhos de Deus. Isso agrada aos olhos de Deus. E nós vemos que um cristão, ele não pode justificar-se a si mesmo. Eu lembro que Paulo falou lá em Romanos que quem justificava ele é o Senhor. Paulo falava: eu não estou preocupado com julgamento de homens. Eu não estou preocupado com julgamento de homens. O meu negócio é com o Senhor, porque quem vai me julgar é o Senhor. Eu vou prestar conta é com Ele no último dia, não é com o homem não. Eu estou simplesmente fazendo a obra de Deus, obedecendo o chamado que Ele tem na minha vida, pregando a palavra de Deus, porque eu vou no último dia prestar conta com Deus. Irmão, todo mundo que quer pisar nos outros acaba caindo depois. Guarda isso. Todo mundo que quer pisar nos outros, se achar superior aos outros, não respeita os outros, você pode saber que um dia ele cai. A queda dele vem. Deus humilha ele. Diga glória a Deus. Deus humilha ele, para ele reconhecer que ele não é nada. Deus humilha ela para reconhecer que não é nada. E na hora que ele estiver lá no pó, aí ele vai reconhecer que não é nada e que Deus é tudo na vida dele. Que Deus é tudo. Diga glória a Deus. Vocês lembram do rei, é o Nabucodonosor que foi comer capim? Ou é o Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor se encheu de grandeza, ele se encheu de superioridade, e ele começou a achar que ele era o tal. Ele começou a desprezar todo mundo, bater no peito: aí tudo foi eu que fiz, essas grandezas aqui na Babilônia foi tudo eu que fiz, se não fosse eu nada tinha aqui. E começou a se exaltar. Aí Deus falou: você vai comer capim, seu miserável. Você aprender, você vai comer capim junto com os animais. Você está muito exaltado, você está muito orgulhoso, presunçoso. E a Bíblia diz que a mente dele fugiu, entrou nele um espírito lá, e ele começou a sentir vontade de ir lá, ficar lá no meio dos animais, e lá ele ficou lá muitos anos. Diga glória a Deus. Até que ele reconheceu que não era nada e que Deus era tudo. Até que ele reconheceu que ele não era nada. Mas glória a Deus. Aleluia. Irmão,
Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, para a gente manter sempre na humildade, calçar as sandálias da humildade e servir ao Senhor. Amém? Jesus uma vez falou: aquele que entre vós quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então, meus irmãos, aquele homem, ele desceu, foi justificado por Deus, e nós também podemos ser justificados por Deus. Nós também podemos receber a justificação de Deus na nossa vida. Não podemos nos justificar a nós mesmos, mas Deus pode nos justificar. Amém? A nossa oração a Deus. Como devemos orar a Deus? A oração pode ser feita individualmente ou em grupo, em particular, ou juntamente com a congregação. Os irmãos devem orar constantemente da forma que Jesus lhes ensinou. Podemos também orar intercedendo a Deus em favor de todas as pessoas. Contudo, usar a oração para se exaltar a si mesmo em público é uma atitude reprovada por Deus. Todos nós devemos ser conscientes a respeito das nossas atitudes na casa do Senhor. Um verdadeiro culto a Deus deve ser prestado com ordem e decência, com racionalidade e adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Portanto, um cristão transformado pela palavra e temente a Deus não é soberbo. Aí aqui tem um versículo: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então aqui está o segredo da vitória, meus irmãos. Aqui está explicando que como que nós devemos orar a Deus. Nós sabemos que oração é falar com Deus. Oração é diferente de reza. Reza é uma coisa copiada, escrita, não é? Quando você não era crente, você rezava. Hoje você é crente, você ora. Você fala aquilo que está dentro de você, na sua alma, no seu pensamento, no seu coração. Não é eu que vou colocar palavra na sua boca para você orar, não. É você que tem que orar e falar com Deus aquilo que você está precisando. É você que tem que orar humildemente a Deus, falar o que está se passando com você, as suas necessidades, adorar a Deus, glorificar o Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que nós também podemos orar intercedendo em favor de outras pessoas. Por isso que Tiago falou: orai uns pelos outros, para que sareis. Quando você está orando por alguém, Deus está abençoando ele e está abençoando você também. Por quê? Porque você não é egoísta. Você não pensa só em você. Você pensa no seu vizinho que está sofrendo. Você pensa no seu colega de trabalho que está perturbado, atribulado. Você pensa naqueles que não têm salvação, que está longe do reino de Deus. E você ora pelos seus amigos, pelos seus parentes, por você. Você inclui muita gente na sua oração. E Deus se agrada. E Deus se agrada. Diga glória a Deus. Nós não podemos orar só para nós.
oh meu Deus me abençoa, oh meu Deus me guarda, oh meu Deus me protege, e o meu vizinho que se dane, oh meu Deus tem misericórdia de mim, e o meu vizinho que se lasque. Não. É assim que ora? Não é assim não. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu vizinho também. Ó Deus, me ajuda, ajuda os meus colegas de trabalho também. Abençoa o meu patrão, abençoa a minha patroa, porque se não fosse ele, eu não estaria trabalhando lá naquela empresa. Prospera o meu patrão, Senhor, porque ele dá emprego para muita gente. Aquela porta não pode fechar. E você orando por ele, Deus abençoa ele e abençoa você também. Dai glória a Deus, igreja. Nós devemos orar uns pelos outros e orar com fé, viu, igreja? A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que ele orou com tanta fé, com tanta convicção, que o fogo caiu do céu. Aleluia. Não, o fogo caiu do céu não. Elias orou, e o que aconteceu? Hein? Quando ele estava lá com o rei Acabe, lá, aquele desafio, ele orou para que não chovesse. E a Bíblia diz que 3 anos e meio não choveu, porque o povo estava entregue à idolatria de Baal. E ele fez aquele desafio no Monte Carmelo, desafiou os 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que depois ele orou, e Deus mandou chuva do céu, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diga glória a Deus. E se nós falar da oração de Josué, né? Josué orou e o sol parou. Você já pensou, meu irmão? Um homem orar e o sol parar? Não, você já parou para pensar? Que oração poderosa fez aquele homem chamado Josué, filho de Nun? Eles estavam ali lutando contra os amorreus, e já estava ficando de noite, o sol já estava se pondo, e eles não podiam parar a guerra, a luta. A Bíblia diz que Josué orou com tanta fé que o sol parou. Oh glória! O sol parou. Você já pensou? Aí vamos supor que já era 4 horas da tarde, 5 horas, 5. O sol já começa, não é? Aí Josué levanta a mão e ele começa a orar. Ó sol, para aí, sol. E fez aquela oração e orou com fé. O sol parou, o sol ficou parado. Aí deu 5 horas, o sol está parado. Deu 6 horas, o sol está parado. Deu 7 horas, o sol está parado. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã, deu 2 horas da manhã. Meu Deus do céu, e o sol está parado por causa da oração de um homem. Ah, meu pai, eu queria ter a fé de Josué. Você tem. Você também é homem de Deus, é mulher de Deus, e Deus também ouve e responde a tua oração. Deus responde o teu clamor. E se você ler lá no livro de Josué, você vai ver que não teve um dia maior. Falar nisso, vocês sabiam que hoje era para ser amanhã? Hoje era para ser amanhã. Como assim, meu Paulo? Hoje era para ser amanhã? Hoje era para ser amanhã.
Os cientistas pesquisaram e eles descobriram que falta um dia no calendário. Eu esqueço como que dá o nome direitinho, mas eles pesquisaram e viram que está faltando um dia. E esse dia foi aquele dia que Josué orou e o sol parou, e não teve um dia maior do que aquele. Dai glória a Deus, igreja. Quem crê no poder da sua oração? Quem crê? Quem crê que quando você ora Deus responde? Quem crê, levanta a mão. Mas tem que orar com fé ou sem fé? Com fé e com humildade. Com fé e com humildade. E crê. E assim acontecerá. Aleluia. Conclusão: a parábola do fariseu e do publicano, registrada no Evangelho de Lucas, apresenta dois personagens com comportamentos opostos. O primeiro, o fariseu, apresentou-se a Deus justificando-se a si mesmo, enquanto o segundo, o publicano, orava em humilhação a Deus, reconhecendo que não era digno de estar na sua presença. Por isso clamou por misericórdia. Deus pode aceitar ou rejeitar a nossa oração. Isso depende da forma como nós oramos. Deus nos vê diferente do homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus rejeita a oração de qualquer pessoa que se acha melhor do que os outros. Por outro lado, Deus recebe a oração que é feita com fé, humildade, sinceridade de coração. Amém? Irmãos, eu lembro daquela passagem do centurião de Cafarnaum, quando eu leio isso aqui. Aquele centurião, a Bíblia diz que ele tinha o criado dele, estava enfermo, de cama, moribundo, mal. E então aquele homem mandou que fosse até Jesus, que estava numa outra cidade, pregando o evangelho lá bem longe. E ali, a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que alguém foi lá buscar Jesus, e quando voltava, o centurião mandou outros ir encontrar com ele, e dizer assim: olha, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha a humildade do centurião, olha a humildade. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará, porque eu também tenho soldados a minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, e eu falo para o outro vem e ele vem. Então se o Senhor falar daí mesmo, da onde o Senhor está, o meu criado vai sarar aqui dentro da minha casa. Oh glória! Eita fé maravilhosa, igreja! É isso aí, meus irmãos. Você sabe o que é centurião? O centurião, ele toma conta de uma corte de 100 soldados ou mais. Por isso que fala centurião. É porque ele tem ao seu comando 100 soldados ou mais. Por isso que o nome já fala centurião. Você pode pesquisar, centurião. É um homem que tomava conta de uma corte de 100 soldados ou mais. E mesmo ele sendo ali um chefe, mesmo ele sendo uma autoridade, mesmo ele sendo uma pessoa que mandava e desmandava, mas ele reconhecia o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aí nós vemos, meus irmãos, poderíamos falar também sobre, não vamos falar, mas poderia falar também sobre aquele homem que virou o rosto para a parede, não é o nome dele? Rei Ezequias, que também caiu numa situação difícil, e lá também ele virou o rosto para a parede, orou, se humilhou, e Deus também deu vitória para ele também. Então, irmãos, tudo na vida do crente é humildade, tudo. Você pode ser usado por Deus, ter dom de revelação, ter dom de profecia, você pode falar em mistério, você pode orar e Deus curar as pessoas, você pode ser obreiro, você pode ser membro, seja lá o que for, tudo na sua vida é humildade, tudo é humildade. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa que reconhece que se Deus está na sua vida, Ele está na vida do irmão que está aí do teu lado também, Ele está aí do lado da irmã que está ao teu lado também. Deus não está só na minha vida, Deus não está só na sua vida, Deus Ele está na nossa vida, na nossa vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Eu, como pastor da igreja, eu pastoreio, tomo conta de igreja há quase 30 anos. Há quase 30 anos. Eu não lembro que eu pisei em ninguém, humilhei ninguém, envergonhei ninguém. Eu não lembro. Eu sempre preguei assim, agi assim. Por quê? Porque não é porque eu sou pastor da igreja que eu vou subir aqui, gritar com todo mundo, dar uma de, né? Não, isso não agrada a Deus não. Diga glória a Deus, diga aleluia. Isso não agrada a Deus não. Eu sou pastor da igreja, mas não sou maior do que ninguém. Eu sou pastor da igreja, mas eu não estou acima de ninguém. Eu simplesmente estou aqui porque Deus me colocou, mas na hora que Ele quiser também Ele me tira. Deus coloca, Deus tira, mas se nós ficar na humildade, o Senhor nos confirma na frente da obra de Deus. Olha a glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe. Quem entendeu a mensagem, levanta a mão e dá glória a Deus. Então fica de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. A tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, meus dons e talentos são para te servir. Canta, igreja. Que hino bonito, ó. Olha que lindo, mais alto. Oh, maravilha. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar rapidamente. Se tiver alguém aqui que você quer se batizar nas águas, você quer descer as águas batismais, quarta-feira tem ensinamento aqui na sala de ensinamento aqui, ó. Quarta-feira, 7:30 da noite, começa o ensinamento. Você que quer se batizar, pastor, eu quero me batizar, eu quero descer as águas. Então, quarta-feira, 7:30 da noite, você vai falar com o obreiro, vai falar com a obreira.
eu quero participar do ensinamento do batismo. Às vezes tem uma irmã sozinha, irmão, fico com vergonha, só eu de mulher lá. Não, uma irmã do ciclo de oração, uma obreira, qualquer outra pessoa, qualquer irmã, ela vai ficar com você lá em cima, junto com você. Quem entendeu, diga amém. Amém. O ensinamento é só 40 minutinhos de ensinamento, tá bom? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso, por esse ensinamento maravilhoso da Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, Senhor, venha colocar essa humildade em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém. E se tiver também alguém que você não está tomando Santa Ceia, não está em comunhão, você está desviado, está desviada, e você quer voltar para a igreja, não fica fora da igreja não, volta para a igreja. Nós vamos preparar sua carteirinha de membro, me procura depois, que nós vamos conversar com você, para poder te colocar você em comunhão com a igreja, amém? Amém. Amém. Então vamos nos despedir bem alegre, diga graças a Deus. Então vamos despedir, igreja.